Olá, olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo essa videoaula. Hoje nós vamos ver a era dos heróis gregos. Já passamos pelas divindades, os titãs, os deuses primordiais. E agora, meus amigos, cadê? Oca. Agora nós vamos para a era dos heróis. Vossa Consciência, confirma para mim pelo chat se está aparecendo, por favor. Beleza. Vamos lá. Então, nossa aula de mitoguia, a melhor eletiva de todos os tempos que vocês vão ter, a mais interessante, seu guia pelos mitos ao redor do mundo. Hoje nós vamos conhecer, na Era dos Heróis, o maior herói de todos os tempos, que foi Alceu ou Palemon, dependendo da tradução. Você achou que você conhecia, achou que você sabia quem era, achou errado. Quem foi Alceu Palemon, o herói dos heróis? Tudo começou quando Zeus queria um herdeiro forte. E aí ele visitou a Alquimena. A Alquimena, ele não visitou ela por amor, ele visitou ela porque ele queria um herói guerreiro, alguém que realmente representasse a caça de Deus, de Zeus. E aí, Anfitrião, que é o marido da Alquimena, descobriu. Por quê? Quando Zeus visitou ela, ele se transformou em anfitrião. Então, ele ela tecnicamente não traiu ele. Aí tiveram uma noite de amor e tal e tudo mais. Aí o anfitrião voltou da guerra. E aí ele também passou uma noite com a sua mulher. E aí depois eles descobriram que, na verdade, ela havia se deitado com Deus. Só que, nessa época, na mitologia, né, na Grécia, muitas pessoas consideravam que, muitos homens, né, consideravam que quando um deus, seja Zeus, Ares, Poseidon, etc., quando eles visitavam sua mulher, era uma honra para eles, porque ela era tão bela que atraía até mesmo a atenção dos deuses. Então ele descobriu, não fez nada. O que aconteceu? 9 meses depois, 9 meses depois, Zeus se gabava no Olimpo, dizendo que a criança que nascesse aquele dia seria o grande herdeiro do trono de Micenas, herdeiro da casa de Perseu. Perseu foi quem matou a Gorgona Medusa, que a gente vai ver depois. E aí, Hera, tordagilosa, falou assim: é mesmo, Zeus? O herói, a criança que nasceu hoje vai ser o rei de Micenas? E Zeus falou: vai. O que ela fez? Ela atrasou em 1 hora o nascimento de Alceu e fez com que o primo dele nascesse, que era Euristeu. E aí, Euristeu, por nascer antes, ele nasceu prematuro, nasceu de 9 meses. Olha, vejam vocês como é ardilosa essa era. Ele ganhou a coroa de Micenas, então ele ficou sendo rei, enquanto Alceu ficou sendo nadinha lá. Aí Zeus, obviamente, ficou extremamente furioso com ela, tá? Mas não tinha nada que ele pudesse fazer mais. Já a criança já tinha nascido primeiro que o Alceu. Enfim, na casa de Anfitrião, nasceram duas crianças. Nasceu o Alceu Palemon e nasceu o Íficles. Um era filho de Zeus e o outro era filho de Anfitrião. Eles eram gêmeos. Aí, como ele podia saber quem que era a criança dele mesmo? Não tinha como saber, né? Os dois eram iguais, os dois nasceram da mesma mulher e tal, mas a coisa complicou. O que aconteceu? Alquimena ela sabia quem era. Ela, com medo da fúria de Hera, ela abandonou o nosso Alceu nos muros de Atena. Atena ou Tebas? Não me lembro. Abandonou numa cidade aí. Provavelmente tenha sido Atena. E aí, Atena, deusa da sabedoria, tal, sabia quem era criança, chamou Hera para dar uma voltinha e supostamente encontrou o bebê Alceu ali para assim, olha só, Hera, uma criança abandonada. Você que é deusa do casamento e tudo mais, da família, você não quer amamentar essa criança para ela se tornar forte? A Hera falou assim, daqui esse pirralho. Amamentou ele, só que ele tinha uma força muito grande já, que era filho de Zeus. E aí ele mordeu Hera, sem querer, né? Obviamente, puxou aí Hera, ficou zangada, jogou Alceu para longe
e espirrou leite porque ela estava amamentando, espirrou leite para o céu. Dizem que por isso é que nasceu a nossa Via Láctea. Interessante, não é mesmo? E aí, por conta disso, aí é que algumas histórias, dependendo do mito, elas se divergem. Porque nós temos Alceu Palemon. Nesse momento, ele é conhecido como Hércules. Spoiler. Revelação, né? Plot twist. Tan, 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 tan. Ou Hércules é o nome para os romanos. Os gregos chamavam ele de... Ai, peraí. Nossa, cabelo ridículo, gente. Os gregos chamavam ele de Heracles. Então você tem Hércules, romano, Heracles, gregos. Hércules, ou Heracles, tanto faz, é conhecido como a glória de Hera. Né? Dizem que ele é conhecido a glória de Hera porque foi ela quem amamentou ele e tudo mais, ela que deu a força que ele precisava. Mas a gente vai ver uma outra versão dessa história mais pra frente, quando ele adquiriu o nome de Hércules. Vamos lá. Aí o que aconteceu? Hércules, bebezinho e tal, tudo mais, adquiriu uma grande força. E aí Hera, invejosa, já sabia quem era a criança, enviou 2 serpentes para que pudesse matar ele. Ela estava ferrada da vida, que sabia que ele era um dos favoritos de Zeus. O que aconteceu? Hércules não teve medo, estrangulou as 2 serpentes. Matou as 2 serpentes, vejam vocês. Sem temer nada. E aí o tempo foi passando, Hércules cresceu, tal, se tornou um rapaz jovem, forte e tudo mais. Foi treinado por muitos mestres. Opa. Foi treinado por muitos mestres, superou todos, até mesmo Quiron. Dizem que na infância ele até matou um mestre sem querer, mas matou. E aí o tempo foi passando, ele se apaixonou por Mégara. Mégara era filha de um rei. Eu não lembro agora o nome do rei, mas enfim. História segue. Ele se apaixonou por Mégara e tal, casaram e tiveram alguns filhos. Nisso, Hera, toda invejosa e tudo mais, que acreditam nela, chamou a deusa Lissa, a deusa da loucura. E Lissa fez cair uma grande loucura sobre Hércules. Tanto faz. E assim, uma coisa que vocês precisam saber. Hércules era um poço de gentileza. Muito gentil mesmo. Só quando ele ficava irado, bravo, ele era muito violento. Extremamente violento. Mas, na maioria das vezes, ele era bem tranquilo. Tranquilaço. Aí o que aconteceu? Durante uma comemoração, um festival, Lissa, ou Atê, desceu sobre ele e colocou uma nuvem de loucura sobre ele. E fez com que ele achasse que estava vendo inimigos. Nisso, Hércules ficou extremamente enfurecido e começou a atacar essas pessoas. E quando o véu finalmente passou, ele viu que, na verdade, ele tinha matado 6 filhos dele. Triste, né? Ele matou 6 filhos dele. Algumas versões dizem que ele matou a esposa, Mégara, também. E tentou matar até mesmo o seu sobrinho, filho do seu irmão gêmeo. Lembra, Hércules era gêmeo. O sobrinho Iolau. Iolau vai ser muito importante para a história de Hércules, que ele vai ajudar Hércules depois. E aí, como ele derramou sangue de família, né? Era extremamente proibido, quer fosse um acidente, quer fosse uma proposital. Então ele derramou sangue de família, precisou se purificar e precisou ir até um oráculo para o oráculo dizer o que ele tinha que fazer. Aí o oráculo, né, que é o oráculo de Delfos, disse assim, Hércules, seguinte, teu primo Eristeu, rei lá de Micenas, você vai lá, você vai trabalhar para ele agora. Até você se purificar, depois você vai poder ganhar a fama entre os homens e tudo mais. Então, você vai ter que ir lá fazer os trabalhos que ele falar. Hércules ficou pé da vida, porque, mano, eles não gostavam. Euristeu odiava Hércules e Hércules detestava Euristeu. Euristeu, trava-língua. Aí ele falou, tá bom, né? Aí o oráculo falou o seguinte, nunca mais se chamará Alceu Palemon, né? Barra Palemon, tanto faz. Febo Apolo, ou seja, o iluminado Apolo, agora o chama de Heracles, a glória de Hera, pois graças a ela,
você terá fama imortal entre os homens. Então, essa é a segunda versão de como Hércules ganhou esse nome. Né? Então, até então, aqui se diz que ele chamava Alceu ou Palemon. E foi porque Hera fez isso com ele que ele ia fazer os rolês todo e ia ganhar fama entre os homens. Aí, beleza. Voz da consciência, quanto tempo até agora? 11, beleza. Vamos lá. Hércules foi então até Euristeu para oferecer os seus serviços. Trabalhos forçados, né? Praticamente um escravo. E aí, Euristeu passou 12 trabalhos para eles, que na verdade foram 10. Vocês vão ver o porquê que foram 10. Vamos entender por quê. Primeiro dos trabalhos foi o leão de Nemeia. Quem era o leão de Nemeia? Era um enorme leão com a pele blindada, então nada perfurava sua pele. Clava, lança, espada, flecha, nada furava a pele do leão. O que ele tinha que fazer? Antes disso ele ganhou presentes dos deuses, tá? Então ele foi muito ajudado pelos deuses nessa luta dele. Então, pele blindada, flechas, lança, clava, espada, para nada fazia com que o leão fosse ferido. E ele tinha que esfolar o leão. Ele tinha que tirar toda a pele do leão porque Euristeu mandou. Aí beleza. O que ele vai fazer agora? Hércules agarrou o leão e sufocou o leão. Aí beleza, como que ele ia arrancar agora a pele do leão? Aí Atena deu inspiração para ele usar as garras do leão. Aí ele arrancou as garras do leão, que era a única coisa que podia ferir o leão, e cortou toda a pele do leão. Arrancou toda a pele do leão. Nisso, ele esfolou toda a pele do leão. Nisso, ele passou a usar a pele do leão nele mesmo. A cabeça se tornou uma espécie de elmo, né, que é chamado capacete. E o resto do leão ele cobriu como uma armadura mesmo, porque ela era invulnerável, ela era completamente blindada. E aí Hércules ficou assim, lutando com a clava dele, que é esse bastão gigante, cheio de espinhos na ponta, e com a couraça do leão. Aí beleza. Voltou lá, Euristeu voltou, Hércules voltou para Euristeu. Qual que é o próximo trabalho, primo? Você vai matar a Hidra de Lerna. Segundo trabalho de Hércules. Qual que era o esquema? Ela vivia num ponto de Lerna, tinha entre 6 a 9 cabeças, e uma das cabeças era imortal. O corpo dela era de cão, e Hércules tinha que esmagar ele estava esmagando as cabeças com a clava. Só que assim, quanto mais ele esmagava, quanto mais cabeça ele esmagava, mais cabeça nascia. E aí começou a ficar uma coisa monstruosa, porque ele não dava conta de matar todas as cabeças da Hidra, porque matava, nascia. Ela começou a ficar uma coisa gigante, monstruosa. Aí, Iolau, lembra de Iolau? O sobrinho que ele tentou matar, mas não conseguiu, porque ele estava loucão, ajudou a cauterizar, queimar os ferimentos para que as cabeças não nascessem de novo. Aí, nisso, só sobrou a cabeça imortal. Uma era imortal. Ele arrancou essa cabeça imortal, enterrou, jogou uma pedra em cima, que ela não podia morrer, nunca. Aí o sangue dela era venenoso, caiu assim pelo chão. Aí o que Hércules fez? Ele pegou as flechas dele e banhou nesse sangue. Então tudo aquilo que fosse atingido pela flecha com sangue venenoso da Hidra, morreria e seria envenenado. Aí beleza, mergulhou as flechas no sangue, pai, e tudo mais. Aí ele voltou para Euristeu. Aí ele chegou lá, Euristeu falou assim, matei a Hidra. Aí Euristeu olhou para ele e falou assim, não valeu. Por que não valeu? Porque seu sobrinho ajudou, maluco. E Iolau não era para ter ajudado, era para você ter feito o trabalho. Você teve ajuda. Não conto como trabalho. Vai ter que realizar mais um. Hércules ficou pé da vida, né? Mas não tinha o que ele fazer. Aí que Euristeu mandou ele fazer? Mandou o terceiro trabalho foi a corça de Serínia. Uma corça muito especial, porque ela tinha cascos de prata, chifres de ouro, era extremamente veloz, e Hércules perseguiu ela por um ano inteiro, até conseguir capturar ela. Como que ele capturou? Há duas versões. A primeira dela diz que ela adormeceu, e aí Hércules pegou, amarrou ela e levou ela para Euristeu. A outra versão conta aqui o seguinte, Hércules disparou uma flecha que prendeu nas juntas da corça, entre as patas dela,
e não saiu nenhuma gota de sangue, pegou ela e levou para Euristeu. Nisso, Ártemis, lembra, a deusa da caça e tudo mais, ela apareceu para Hércules e ele contou a verdade, que ela ficou ferrada também com ele. Aí ele contou a verdade, pau, e a culpa caiu toda sobre Euristeu. Aí vamos lá. Aí beleza, contou o trabalho. O próximo trabalho é o javali de Erimanto. Um grande javali gigante selvagem por onde passava derrubava árvore, casa e tudo mais. Era um javali terrível. E aí, como que Hércules podia derrotar esse bicho? Ele pulou no lombo do bicho, né, nas costas dele, e amarrou ele com correntes. Nisso ele levou ele para Micenas. Aí levou, mostrou lá, tudo mais, mostrou para Euristeu, todo mundo ficou, não sei o que, cara. E aí, Euristeu, que era um covarde pra caramba, se escondeu. Acreditam? Euristeu se escondeu de medo do javali. Fala sério. E aí esse foi o quarto trabalho realizado. Agora nós vamos para a nossa hashtag da aula de hoje, que vocês vão postar lá qual é a hashtag da aula. É o seguinte, Euristeu. Euristeu covarde, porque ele é um covarde. Pausem, anotem. Euristeu covarde, mano. Esse cara é muito covarde. Ridículo. Não serve para ser rei. Quinto trabalho, os estábulos de Algias. Quem era Algias? Vamos lá. Algias tinha os maiores rebanhos do mundo. E os seus estábulos havia mais de 30 anos que não eram limpos. Pensa, o maior rebanho do mundo e nunca limpou o estábulo. Aí Hércules foi lá para poder limpar, né? Porque Euristeu mandou. Aí os cavalos não tinham doenças e tinham grande fertilidade, então era grande saúde. E Hércules prometeu limpar em um dia. Todo mundo duvidou, obviamente. Como você vai fazer isso? Hércules abriu duas fendas, perdão, dois buracos no estábulo e desviou os rios Alfeu e Peneu, ou Rio Mênio, dependendo da versão. Eles levaram toda a sujeira acumulada e Hércules nem sujou as mãos. Dizem, né, pelo mito, que ele contou com a ajuda dos deuses fluviais. Aí, beleza. Hércules voltou para Euristeu. Adivinha só? Você trapaceou. Não valeu. Por quê? Ele contou com a ajuda dos deuses. Hércules ficou ferrado da vida e falou, mano, que saco, dá para parar? Aí, beleza. Então, 2 trabalhos não contaram. Qual foi o trabalho? Foi as aves de Estínfalo. As aves de Estínfalo. Revoadas de grandes aves com bicos, penas e garras de bronze. Estavam atemorizando a população. Elas soltavam penas por onde passavam, machucavam as pessoas. Seu excremento era venenoso, então era um bagulho terrível, assim. Hércules tentou matar elas com flechas, né, as flechas envenenadas, mas não estava dando conta. O que aconteceu? Atena ajudou, presenteou ele com um símbolo. Eu esqueci de colocar a foto de um símbolo, mas aqui está mostrando que é um sino. É algo tipo assim, ele bate assim e aí faz um som estrondoso. Então, presenteou ele com um símbolo e Hércules subiu no Monte Silene e bateu os 2 símbolos, que fez um som muito grande e assustou as aves, que elas fugiram para o Mar Negro. Vossa consciência, quanto tempo? 19 minutos. Beleza. Vamos lá. O 7º trabalho, o touro de Creta. Na ilha de Creta, tinha um touro que estava causando muitos estragos. E ele estava derrubando casas, arrancando plantações, soltava fogo pelo nariz. O bagulho era louco. Como Hércules ia conseguir derrotar esse bicho? Ele pulou nas costas do touro, agarrou o chifre e sufocou ele, mas não matou. Aí ele levou para Euristeu, que Euristeu soltou um animal vivo. Né? E aí ele vagou anos pela Grécia sem causar mais escravos. Então Hércules domou ele também. Aí o 8º trabalho, esse é tenso. Por quê? As éguas de Diomedes, tanto faz. Alô, alô? Beleza. Na ilha de Trícia, havia 4 éguas carnívoras que só comiam carne. Pensam vocês. E o rei, elas eram alimentadas desde filhotes com carne. E o rei Diomedes, tanto faz, ele pegava viajantes
e os seus próprios hóspedes e dava para elas comerem. Acredita? Que bizarro, né? Aí, Hércules levou as éguas para o litoral e deixou os cuidados de Abdero. Abdero era um velho colega de Hércules, era conhecido e tudo mais. E ele voltou para poder combater os guardas do rei. Nisso, ele golpeou Diomedes com a clava, amarrou ele e arrastou ele até onde as éguas estavam. Só que as éguas tinham comido Abdero, o amigo de Hércules. Hércules ficou tão enfurecido com tudo aquilo, tudo que Diomedes causou, que ele entregou Diomedes vivo para elas comerem e elas devoraram ele. Olhem, vejam vocês. Aí Hércules domou as éguas e levou elas para Euristeu. O que Euristeu fez? Ele ofereceu a Hera e as libertou. E elas viveram sem causar mais grandes danos, sem comer ninguém e tudo mais, e viveram até serem devoradas por animais selvagens. Que ironia. O nono trabalho foi o cinturão de Hipólita. Vamos lá. Agora são as Amazonas, guerreiras súditas de Ares. Elas viviam em Temícera, na Frígia. Eram mulheres extremamente guerreiras, treinadas para a guerra. Era uma sociedade matriarcal, ou seja, só consideravam as mães. Os homens, segundo um dos mitos, cozinhavam, cuidavam da caça, criança e tudo mais, cuidavam de casa, enquanto as mulheres iam para a guerra. Outra versão diz que elas não tinham marido, eram só as mulheres mesmo. E aí elas não permitiam que nenhum homem vivesse, né, com elas. E elas visitavam uma vez por ano os Gargarianos nas montanhas vizinhas para terem filhos com eles. Depois de ter os filhos, 9 meses depois, os que eram meninos, ou elas abandonavam ou enviavam de volta para os pais, que não sabendo quem era um pai legítimo, faziam um sorteio para ver quem que vai ficar com a criança. As meninas nascidas eram treinadas para a guerra, treinadas para matar, lutar e tudo mais. O que aconteceu? Hipólita, que era a rainha das Amazonas, tinha um cinturão. Ela não usava uma coroa, como o filme da Mulher Maravilha diz que ela fazia. Ela usava um cinturão do UFC, mano. O que aconteceu? Euristeu, de novo, esse... Não vou xingar, né? Porque não pode, ela não permite. Mas ele tinha uma filha que era super mimada. E aí o que ela falou? Ela queria o cinto de Hipólita. Aí ele falou, tá bom, filho, eu vou conseguir pra você. Chamou Hércules e falou assim, ó, vai lá. Pega pra minha menina. Hércules, né, falou assim, tá bom. Aí ele foi, chamou Teseu. Teseu era o herói que matou o Minotauro. O Minotauro. E foram em vários barcos, vários navios para poder pegar o cinturão dela. Esperem só um minuto. O celular tá acabando a bateria. A Hipólita, né, recebeu Hércules e ela ficou tão encantada que ela se apaixonou por ele, por conta do jeitão dele, por conta do corpo dele e tudo mais. E ela ofereceu o cinto dela de bom grado para ele. E aí, tudo teria acabado suave se não fosse pela intervenção de Hera, que claro que ela tem que vir para atrapalhar as coisas. Hera espalhou um boato nas Amazonas, né, ela se disfarçou de Amazona e disfarçou um boato dizendo assim, ó, Hércules raptou a rainha de vocês, vai matar ela. Vão lá pegar ela de volta. Aí as Amazonas foram, né, louca da vida. Aí aconteceu, as Amazonas correram, né, para resgatar a Hipólita. Hércules achou que ele tinha sido traído e manteve a rainha com ele. Aí eles partiram, né, depois de uma luta sangrenta, e eles levaram Hipólita. Aí o que é o seguinte, algumas versões dizem assim, Hércules conseguiu o cinturão, só que os mitos divergem, são diferentes. Por quê? Numa das versões, Hércules matou Hipólita durante a luta. Na outra, Hipólita virou escrava. Na outra, Hipólita se apaixonou por Teseu e eles tiveram um filho juntos que chamava Hipólito. De qualquer maneira, ele conseguiu o cinto. O 10º trabalho foi os bois de Georião. Então vamos lá. Georião era descendente dos titãs. Ele tinha 3 cabeças, 6 braços e 3 corpos. Esse bichão que vocês estão vendo aqui atrás. Dá pra ver? Acho que dá, né? E os bois deles eram vermelhos, Red Bull. Tinha um rebanho de bois vermelhos. E estava nos confins do mundo, próximo ao oceano. Tá vendo o oceano aqui atrás? Não é o oceano que a gente conhece, é o Titão Oceano. O que aconteceu? Eurítion, que era filho de Ares, e o cão Ortro, de 2 cabeças,
Era o pastor e o cão-guarda ali dos rebanhos. Aí eles avistaram Hércules chegando e tudo mais, e Hércules matou os dois. O que aconteceu? Menete, que era o pastor do rebanho de Hades, que não tinha nada a ver com a história, deu uma de Fifi, fofoqueiro X9, e foi avisar Gerião que Hércules estava lá e pegou os rebanhos, matou os pastores dele. Aí Gerião foi lá tal, e Hércules matou ele com uma flecha só, atravessou. E aí, tudo que ele precisou fazer depois foi. Ah, tá, aqui, ó. Ela tentou ajudar, né? O Gerião, mas levou uma flechada de Hércules e fugiu. Se deu mal. E aí, Hércules levou de volta os bois até Euristeu. Opa, tá acabando a bateria, tem que correr. Vamos lá. Voz da consciência, quanto? 26. Galera, eu vou fechar por aqui, então. Deixa eu ver. 26. Então, décimo primeiro. Eu vou terminar os trabalhos e a gente encerra a aula, beleza? Vamos lá. O 11º trabalho. Os pomos de ouro das Hespérides. Pomo de ouro, maçã de ouro. Aconteceu. Hércules já estava há 8 anos de trabalho, né? E a Euristeu não considerou o segundo e o quinto. Então, passou mais 2. Gaia, mãe terra, deu a Hera uma grandiosa árvore de maçãs de ouro. Aí Hera plantou ela no seu jardim, próximo a Atlas, o titã. E aí as Hespérides, que eram as ninfas que cuidavam da árvore, elas começaram a comer os frutos sem autorização de Hera. E aí Hera contratou um gigante sem cabeça chamado Ladão. O gigantão aqui, tá, um dragão sem cabeça. E aí as maçãs não podiam ser tocadas por mãos humanas. Hércules foi se consultar com Neseu, que aconselhou ele a enganar Atlas para poder pegar as maçãs. O que aconteceu? Hércules matou Ladão com uma flecha, né? Porque o Atlas tinha medo do dragão. Atlas, bobão. E aí ele foi lá e pediu para Atlas, né? Hércules seguraria o céu enquanto Atlas fosse lá pegar as maçãs para ele. Beleza, né? E Atlas recolheu as maçãs e disse que ele mesmo levaria lá para Euristeu. Claro que era para fugir do castigo. Aí Hércules falou: beleza. Então você segura aqui o céu rapidinho, só para eu poder encontrar um apoio. Aí você vai. Eu espero você voltar. Atlas falou: beleza. Aí Atlas trocou de lugar com Hércules de novo, segurou o céu e Hércules fugiu. Saiu, foi andando, saiu caminhando, enquanto Atlas começou a xingar ele porque foi enganado. Foi bobo, ingênuo, burro. O último trabalho de Hércules, Euristeu, né, tava lá, falou assim, ó, você vai, como seu último trabalho, ele queria tentar prejudicar o primo, né, fazer com que ele fugisse, ou desistisse e tudo mais. Falou assim, ó, seu último trabalho, você vai domar o Cérbero, que é o cão do Hades lá. Aí, Hércules falou, beleza, virou as costas e foi. Então, o 12º trabalho é a captura de Cérbero. Hércules se purificou para poder descer lá. Quando ele desceu no Tártaro, os fantasmas fugiram dele, menos a Medusa, né, que soltou um grito quando viu o herdeiro de Perseu, a Medusa aqui, e também o Melegro, que é o que Hércules lutou com ele durante a luta dos Argonautas, né, que agora ele era um fantasma e tudo mais. Aí Hércules prometeu se casar com a irmã, com Djanira, né, que era a irmã de Melegro. Aí Hércules fez Caronte, né, o barqueiro, atravessar ele pelo rio Estige, e foi pedir para Hades para poder pegar o bicho. Aí Hades falou assim, ó, beleza, você pode levar desde que você consiga domar ele. Aí Hércules conseguiu domar o bicho e levou. Quando chegou lá, né, ele foi trazendo o cão assim, aí o cachorro, né, que não estava acostumado com a luz do dia e tudo mais, tive uma coisa, preciso ficar atento com a minha bateria. Acabou. Gente, até a próxima aula. Eu vou tentar gravar o final aqui e posto para vocês, beleza? Vossa Consciência, para de gravar. Vou colocar do celular, galera.